Boa noite, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Marcelão Trader aqui na área. Hoje estou fazendo um vídeo aqui especial, retomando aí a nossa atividade no YouTube. Um pedido especial atendendo a demanda do nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo Team BB, né? Onde eu sugeri alguns temas para a gente poder fazer algumas abordagens de vídeo para ajudar os nossos amigos iniciantes, né? E as pessoas que realmente querem operar nesse mercado. Então a gente vai falar aqui nesse vídeo vários assuntos que eu acredito que seja relevante para todos vocês. Bom, atendendo ao pedido do pessoal do grupo, né, do time BB, hoje teve troca, né? Teve troca da letra J, parte de futuros, para a letra M, né, no mini índice. E aí a gente vai aproveitar com essa troca e já fazer as nossas marcações de linhas roxas, tá? Para observar o que a gente tem pela frente aí, as nossas zonas de resistência e suporte, como é que a gente faz essas nossas marcações de linhas roxas, né? Que muitas vezes elas se transformam em alvos, né? Para poder mostrar para os senhores aí como é que a gente faz essas marcações. E um outro ponto também, a gente vai fazer uma análise aqui de como é que está esse mini índice aí. A gente vai falar especificamente hoje só de mini índice, tá? Para ver qual é o comportamento do mercado para amanhã, para sexta-feira, para os próximos dias aí, beleza? Então vamos começar aqui no nosso gráfico, as nossas marcações de linhas roxas. Como é que eu faço as minhas marcações de linhas roxas? Observa aqui que eu estou no gráfico de 60 minutos, tá? No nosso gráfico de 60 minutos, eu passo ele para um gráfico de 4 horas, tá? E aí eu começo a fazer as minhas marcações de linhas roxas nas evidências de suporte e resistência. Se você pegar aqui a cruz, você vai conseguir observar determinar quais são as regiões. Lembre-se, suporte e resistência não é simplesmente uma linha que você traça no seu gráfico. Na verdade, ela é uma região de suporte e resistência. Então, eu tenho uma linha roxa aqui. Observa aqui que no gráfico de 240 minutos, no gráfico de 4 horas, nosso mini índice aqui bateu exatamente no topo aqui do dia 18 de fevereiro e recuou. A gente tinha aqui fundo, topo, fundo, ele está buscando topo em H1, né? E não conseguiu ultrapassar aqui nessa região aqui do dia 18 de fevereiro. Eu peço que desconsidere esse pisca-pisca que está acontecendo na minha plataforma. Não sei por que está acontecendo isso. Acho que foi da última vez que eu atualizei a minha plataforma, ela começou a ficar assim. Vamos ver se na próxima atualização ele corrige. Então, o ponto de partida das minhas marcações, ele pode partir exatamente dessa máxima aqui do dia 18 de fevereiro, tá? Então, eu vou traçar aqui um gráfico de 4 horas, vou começar a traçar as minhas linhas roxas. Então, eu vou pegar aqui a máxima dela, a gente está falando de 121.430. Eu vou colocar, já para arredondar, no 121.500, tá? Sempre procure traçar na região do bola, do 00 ou do 500, tá? É mais assertivo. Então eu vou colocar aqui a minha primeira linha roxa, tá? No gráfico de 4 horas. A partir desse momento que ele estava aqui, ele caiu até aqui. E aí ele recuou. Então eu vou colocar, entender que isso aqui é uma zona de aceleração. Olha como que a zona de aceleração trabalha, ó. Olha onde ela foi importante aqui, dessa zona de aceleração, no dia 25 de março. Então, se você já tinha traçado essa linha roxa, então você tinha um ponto de suporte muito importante aqui. Foi onde ele respeitou e fez essa explosão aqui. Dando continuidade,
A partir desse momento que ele faz essa zona de aceleração e ele volta e para aqui, então eu tenho a minha próxima linha roxa que é aqui. Ok? Então ele vem, para, rebate e cai. Quando ele cai até aqui. Então, eu vou colocar mais uma linha roxa nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. Por que é essa região? Porque é importante para mim aqui, ele teve um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5, 6 toques aqui nessa região. Então, para mim é muito importante essa informação. Marcelo, mas você vai encher o seu gráfico aqui de linha roxa? Não, você vai perceber o que vai acontecer depois. E aí, na hora que ele vem, ele para, ele volta aqui, ele para, ele volta aqui, ele para, ele cai, para, rompe, rompimento falso, ele cai, volta nessa região, sobe, volta nessa região e para exatamente aqui nesse topo do dia 18 de fevereiro. Então, eu posso delimitar também uma linha roxa, já pegando essa máxima juntamente com essa região de suporte. Por quê? Porque ele tentou 1, 2, 3, 4, 5, rompeu, voltou, testou e subiu. Ok? E a gente vê exatamente aqui também uma possível região de linha roxa, que é nesse fundo aqui, ó. Eu tenho essa máxima, eu tenho essa máxima, eu tenho essa máxima, eu tenho essa mínima, eu tenho essa mínima, eu tenho essa mínima, eu tenho essa mínima, eu tenho essa mínima. Então, praticamente, eu já defini as minhas regiões de linhas roxas. Isso eu estou no gráfico de 240 minutos, gráfico de 4 horas. Olha o que acontece quando você vai para um gráfico, no meu caso, meu gráfico operacional, gráfico de 10 minutos. Então, eu já tenho determinado aqui regiões que era resistência, que virou suporte, que agora ele bate lá, nós temos uma resistência forte, ok? E nas minhas marcações de operações do meu dia a dia, só amanhã eu tenho essas minhas marcações. Então a gente está falando de um intervalo aqui, ó, de 2.830 pontos. Obviamente que eu preciso definir algumas informações importantes durante o pregão. Mas é para aquele momento de operação. Não que eu vou deixar as minhas marcações aqui, cheio de linha, aqui, famosa corda de violão, para eu poder fazer as minhas operações. Não. Eu me baseio nessas zonas de aceleração, ok? Para eu poder fazer os meus trades. Então, se eu estou operando no gráfico de 10 minutos, eu tenho essa informação de uma resistência, ok? A partir desse momento aqui, eu tenho essa informação de um suporte. E isso aqui pode me trazer informação lá no futuro, mas eu só utilizo isso aqui no momento que eu estou operando. Amanhã, para mim, não existe mais isso, ok? Caso eu encontre uma região muito importante aqui, eu simplesmente faço isso. No próprio gráfico de 10 minutos, eu posso ajustar uma região importante, ok? Mas não é via de regra. O que é via de regra é fazer seus estudos conforme o pregão está acontecendo, tá? Seja uma LTA, seja uma LTB, que foi rompida no caso aqui, entendeu? Amanhã eu vou operar essas informações de estudo que eu fiz hoje, para mim, não importa mais. O que importa para mim sempre, por exemplo, se eu tenho essa linha roxa definida aqui, e eu tenho essa informação, ó, eu tenho essa informação aqui, ó. Eu vejo claramente aqui que eu tenho uma região de resistência, região de resistência, região de resistência, região de resistência, e eu já tenho a linha do ajuste, ok? Então, se eu determinar aqui essa marcação como uma região de suporte, por quê? Porque o movimento que ele faz é exatamente esse, ó. Ele vai, ele volta nessa região,
que era uma resistência, que passa a ser um suporte, tá? E se ele quiser subir, agora ele precisa romper essa região. Por que disso? Nós somos operadores de tendência. A gente procura enxergar no gráfico as estruturas de alta e estruturas de baixa, as montagens de pivô. Então a gente sempre vai operar isso daí. Quando o mercado ele está de uma forma lateral, o que é uma forma lateral? O mercado ele está preso dentro de um range, né? Ele está preso dentro de uma lateralização. Esse é o momento que a gente evita fazer as nossas operações. A gente vai entrar comprado na hora que ele romper a lateralização, entendeu? Ou a gente vai vender a partir do momento que ele romper essa lateralização. Enquanto ele estiver na lateralização, a gente não opera. Essa é a parte mais importante que vocês precisam entender. Então, se eu tenho aqui determinada essa região, e eu já tenho a minha marcação de linha roxa aqui, ó. Ok? E eu tenho uma estrutura armada aqui. O que é essa estrutura armada, Marcelo? Estrutura armada é o seguinte, ó. Eu tenho essa alta, essa baixa. Eu tenho uma estrutura armada aqui. Ok? Aí ele pega, bate aqui nessa região, volta nessa região. Então eu tenho uma estrutura aqui. Eu tenho um pivô a ser rompido. A partir do momento que ele faz esse tipo de movimento, eu entendo que ele está numa região de lateralização. Então ele precisa ou romper esse fundo para eu entrar vendido, e aí meu alvo passa a ser essa região. Se ele rompe aqui, possivelmente o meu alvo vai ser aqui na próxima linha roxa. E aí o mercado, ele faz o quê? Deixa eu só definir essa resistência aqui, que é a estrutura do pivô, e eu tenho esse suporte. Aí o mercado faz o quê? Ele simplesmente rompe essa estrutura de alta. Então ele rompeu o pivô de alta. Através dos fractais maiores, a gente pode entender que no gráfico de 10 minutos ele fez isso, e no gráfico de 1 hora ele fez esse movimento. Ó. Então ele deixou a estrutura armada aqui para fazer o quê? Fazer o rompimento. E é isso que nós estamos atrás. Eu não estou atrás disso daqui. Isso aqui, você toma stop, porque você compra, ele cai, e você vende, ele sobe. Isso a gente não opera. Então a gente tem que perceber rápido esse tipo de situação. Ok? E aí, a partir do momento que ele rompe esse pivô de alta, eu já tenho, possivelmente, o meu próximo alvo. O que é meu próximo alvo? Linha roxa. E observa o que ele faz. Vai lá bater em linha roxa. Mas minha ordem, ela está exatamente na linha roxa? Não. Você precisa deixar um pouco, uma folguinha, né? Para você executar o seu gain na sua operação. Eu nunca deixo exatamente da mesma forma quando eu utilizo a Fibonacci. Vou buscar um determinado nível de Fibonacci como alvo. Eu nunca deixo exatamente naquele percentual. Eu dou sempre uma folguinha para o gráfico. Se a gente tirar o zoom do gráfico e a gente entende isso aqui, ele fez uma estrutura de alta, e aí na hora que ele rompe, essa mesma perna aqui, ele fez aqui. E aí, a gente está falando de Fibonacci. Então, se eu for projetar a minha Fibonacci, se eu pegar aqui dessa região de fundo até essa máxima e trazer aqui, onde ele bateu? Ele já bateu na primeira perna de Fibonacci. Entendeu? Então, dessa expansão de 100%, após uma retração, ele fez uma nova expansão de 100%. Isso é muito importante, porque a gente utiliza as linhas roxas como alvo, como balizamento, ok? Da mesma forma que aconteceria o seguinte, eu tenho uma estrutura de alta, ok? Na hora que ele tenta romper aqui, se ele não consegue romper essa região, eu consigo entender o quê? Que ele vai perder esse fundo. E se ele perde esse fundo, ele vai bater aqui
em possível alvo. E se ele quiser continuar a descer, ele vai testar um suporte que foi rompido e fazer um novo teste aonde? Nessa região de suporte aqui. Então essa é a ideia do nosso trade, né? Buscar sempre as tendências que o mercado faz, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Ok? E a gente tinha duas expectativas para o mercado para hoje, né? Eu passei para o pessoal lá colocar no gráfico de 60 para vocês entenderem. Eu tinha passado duas expectativas de mercado para hoje. Deixa eu ver aqui, dia 13. Isso, aqui, dia 13. Mercado abre aqui. Mercado terminou aqui. Então o que a gente tem aqui? Olha só a estrutura de alta montada aqui. Eu tenho um pivô aqui. Ele deixa um outro pivô. Ok? Eu tenho fundo, eu tenho topo. Eu preciso achar o quê? Eu preciso achar um fundo aqui, se ele quiser realmente romper a estrutura do pivô de alta. Então, essa estrutura de alta que a gente busca. Da mesma forma, uma estrutura de baixa que a gente busca nossas operações de venda. Fora disso daqui, ele vai estar como? Lateral. Isso não é importante para nós. Ok? Já aproveitando e entrando na parte de Fibonacci, se eu tenho um topo, um fundo, eu tenho um topo, obrigatoriamente eu preciso começar as minhas operações já ter uma noção do mercado, o que ele vai fazer. Então, se eu já tenho um topo, eu sei que ele vai buscar fundo. Ok? Então, eu já tenho que pegar a minha Fibonacci aqui dessa máxima até essa mínima e saber exatamente quais são as regiões mais importantes para mim. Eu tenho a minha região de 38, tenho a região de 50 e tenho a região de 61. Dentro de uma estrutura de alta, quais são as informações mais importantes para nós? As regiões de Fibonacci. Essas regiões de Fibonacci são as mais importantes para a gente. Quem opera tendência, tá? Eu não estou falando de scalp aqui, eu estou falando de tendência. Então, o que o mercado faz? Ele abre, e a gente tinha duas expectativas para hoje, né? Eu até postei lá no grupo do Team BB, que era o seguinte: eu entendia que essa região aqui, a gente estava numa onda 4. Por quê, Marcelo? Observa que a onda 4, ela tende a ficar lateral. Falando de ondas de Elliott, a gente tem a perna 1, a perna 2, a gente tem a perna 3, a perna 4, a gente tem a perna 5, a perna A, B e C. Ok? Então eu entendia que aqui existia a possibilidade de ser uma onda 4. E geralmente a onda 4, ela fica assim, lateral. Até a hora que ele faz a onda 5, ele faz AA. E se não for caracterizada a onda 4, ele vai romper aqui essa região para montar uma nova estrutura de pivô. Agora, se realmente for uma onda 4 aqui, ele teria que fazer duas expectativas. Primeira coisa, o ponto mais importante é esse ponto de pivô que ele deixou pronto aqui para nós. Obviamente que a gente tem um fundo, a gente tem um topo. E a gente precisa achar um fundo baseado nas nossas regiões de Fibonacci. Ok? O que acontece quando o mercado está em plena expansão? Uma força compradora muito forte. O que ele faz? Geralmente, ele chega próximo da região de 32. Ele não passa da região de 32. Por quê? Porque se ele passar da região de 32, na sua grande maioria das vezes, ele testa a região do 61. Ok? Então, o ponto mais importante para as nossas operações é posicionar a Fibonacci, aguardar a abertura do mercado e observar exatamente essa estrutura de alta que ele deixou pronta aqui. Então, a partir do momento que a gente estivesse procurando o fundo nessa região
e ele testasse aqui e não rompesse esse fundo, nós teríamos uma onda 4 aqui, que foi uma onda lateral, e aí a gente teria sim, de fato, a nossa perna A, B e C. Que aí sim seria testar essas regiões aqui, principalmente essa região de suporte. Caso ele rompesse essa informação, a gente teria a confirmação de uma estrutura de alta, onde ele iria continuar na sua força compradora, na sua força de alta. E o mercado ele faz exatamente o que? Olha, observando o gráfico de 60 minutos. O mercado abre aqui. O mercado abre exatamente, ó. O que ele faz? Vamos lá. Eu tenho uma estrutura de alta montada, ok? E o mercado termina assim. Então eu tenho um topo, eu preciso de um fundo. A partir desse momento, ele tem a sua abertura aqui, ele já testou essa máxima, ok? E ele fez um fundo aqui nessa região, próximo da região de 38,2. Próximo da região de 38,2. Ele precisa chegar aqui? Não. É por isso que eu digo para vocês que não é uma linha que vai determinar um suporte, uma resistência, uma região de Fibonacci, uma linha de Fibonacci. São regiões, e isso é mais importante que a gente precisa entender, ok? E aí o mercado, ele faz o quê? O mercado faz exatamente o seguinte, aí a gente tem que ficar antenado a essa informação aqui, ó. Isso aqui é muito importante, muito importante. Se por acaso ele romper aqui, eu tenho uma tomada de posição aqui nesse rompimento. Eu tenho uma compra armada aqui. E o meu stop precisa, obviamente, né? A gente vai operar no gráfico menor, mas ilustrando no gráfico de 60, meu stop precisa ficar abaixo desse fundo. O stop técnico precisa estar abaixo de 38,2. Ok? Stop financeiro, eu deixo meu stop aqui abaixo desse fundo. Ok? E aí o mercado faz o quê? Ele simplesmente rompe. Então aquela expectativa de ser uma onda 4, e aí na hora que ele rompe, faz a onda 5, A, B e C, já não existe mais. Ok? Essa máxima é a máxima do semanal. Entendeu? A semanal que a gente está nessa semana passada, essa é a máxima do semanal. Então, se ele rompesse essa máxima do semanal, eu teria uma compra. O seu stop aqui. E aí, conduzindo com stop, obviamente que a gente tem, se ele rompeu essa máxima e a gente entrou numa compra, por exemplo, qual é a minha projeção? A minha projeção é assim, ó. Eu tenho esse fundo, eu levo até a máxima e trago até esse fundo. Então, antes de dar a primeira perna de Fibonacci de projeção, um alvo de 100%, que é a extensão dessa perna para outra expansão dessa perna aqui, eu tenho a linha roxa antes de dar 100%. Então, teoricamente, o meu alvo teria que estar aqui embaixo. Ele não está nem no 100, não está nem na linha roxa e está aqui. Eu sempre deixo uma folga, tá? Para poder fazer. Se ele chegar bem aqui próximo daqui e ficar enrolando demais e não bater no meu alvo, eu simplesmente saio da operação. Eu não devolvo o dinheiro para a mesa. Entendeu? Saio da operação, zero a operação. E aí o mercado faz o quê? Seu stop está aqui. Seu stop está aqui embaixo. Ele faz o quê? Quase bateu no nosso alvo. Quase bateu no nosso alvo. E o seu alvo, uma outra dica que eu dou é o seguinte, esse alvo aqui está no 418. O certo mesmo ainda seria colocar ou no bola, no 400. Observa que ele chegou bem próximo daqui. E não bateu, fechou o gráfico, fechou a vela e não bateu, não devolve o dinheiro para a mesa. Não devolve o dinheiro para a mesa. Você teria perdido aqui
400 pontos porque você não zerou, acreditando que ele só caiu e vai voltar lá. Não paga para ver. Já sai da operação, encontra outra oportunidade depois. Não faça esse tipo de coisa. Já sai. Você vai trocar 70 pontos por quase 500 pontos? Não compensa. Não compensa. Não vale a pena. E se você opera, por exemplo, com um stop manual, você poderia estar conduzindo seu stop manual. Foi estopado aqui. E aí a gente está falando de 780 pontos. Ok? Eu particularmente não gosto de fazer stop barra a barra, tá? Você nunca pode deixar seu stop colado assim. Por quê? Porque é justamente o que o gráfico faz. Ele faz uma expansão, se você coloca muito embaixo, ele só estopa você e vai embora. Então você sai da operação precocemente. Isso não é importante para nós, tá? Então você tem que ficar bem atenado em relação a isso. Então ele deixou aqui uma nova estrutura. Olha só, eu tenho uma estrutura, uma outra estrutura e agora eu tenho uma outra estrutura. Qual a diferença dessa estrutura para essa aqui? É que essa aqui eu tenho um topo duplo com 18 de fevereiro. Tá vendo? Eu tenho um topo duplo aqui de 18 de fevereiro. E aí já falando da parte de amanhã, o que acontece? Se ele deixou essa estrutura aqui armada, eu tenho um topo, eu tenho um topo, eu tenho um fundo, eu tenho um topo, eu tenho um fundo. O que você precisa deixar pronto aqui? Bom, eu tenho essa linha roxa que ele quase bateu, ok? E aí você já pode deixar como marcação a segunda perna de Fibonacci, 112.800, vamos arredondar, 112.800. Um possível alvo, tá? Mas o pensamento vai ser o mesmo. Qual que é o pensamento, Marcelo? Você já tem que pegar esse Fibonacci, através dessa expansão, já deixar pronta a sua retração. Então, quais são os pontos importantes? Rompeu a máxima, é compra. Rompeu a máxima, é compra. Observa, olha a prova real aqui, ó. Isso é que eu chamo de prova real. Se o mercado está com força de alta, ele para em 38, não desce. Ele não fura o 38. Olha exatamente onde ele parou, região de 38. Então dificilmente ele vai vir aqui. Provavelmente isso aqui já vai ser fundo. Então possivelmente a compra vai estar aqui, nesse pivô. Ah, mas eu vou comprar no gráfico de 60? Não. Ah, eu opero no 5. Vai no gráfico do 5. Vai no gráfico do 5. Rompeu isso aqui, ó. É compra. Perdeu isso aqui, é venda. Qual o meu alvo aqui? Meu alvo aqui continua sendo essa informação. E se ele perder esse fundo? Bom, o meu primeiro alvo tem que ser pelo menos 61.8. 61.8. Ah, mas e se ele perder o 61.8 e que quiser continuar descendo? É simples. Toda vez que ele perde o 61.8, ele vem aqui no 100%. Ok? Então essa expansão, ele parou aqui nessa região do 38. Ok? Se ele romper aqui, eu vejo compra para atingir nosso alvo de linha roxa. Se ele perde essa região, eu tenho venda. Para testar o quê? 61. Se perde 61, ele vem no 60, no 100%. Isso precisa ficar claro para você. Ok? Então, vamos recapitular. Deixa eu abrir aqui o manual. A gente falou das nossas linhas roxas. Marcação em gráfico de 240 minutos. Ok? Análise do mini índice
tá? Junto com a letra. Deixamos pronto as marcações. Ok? Também um estudo de estrutura de alta e baixa, junto com Fibonacci. Ok? O que a gente pode falar agora? A gente pode falar agora um pouco mais sobre Fibonacci. O que é o Fibonacci? Fibonacci é o seguinte: o gráfico, nós operamos estrutura de alta ou de baixa, nós operamos tendência. O que é uma tendência? Conforme a gente vai montando a estrutura, a gente sabe que uma estrutura de alta, se você entende de análise técnica, você sabe que a gente tem uma LTA formada aqui, e toda vez que ele rompe a estrutura do pivô, a gente está numa estrutura de alta. A partir do momento que ele faz esse rompimento e não rompe essa estrutura, a gente encerrou o ciclo de alta. É a hora que ele faz esse tipo de movimento, tá? Para uma tendência de baixa ou simplesmente fazer um teste no suporte e fica lateral. Ok? Da mesma forma, a gente tem uma estrutura de baixa, quando ele vai rompendo os pivôs de baixo. Ok? A gente tem uma LTB aqui, mostrando para a gente que ele está numa tendência de baixa. Ele muda de tendência quando ele não rompe o pivô, ok? Ele rompe essa LTB e muda a estrutura. Muda a estrutura. Ok? Então, se a gente está numa estrutura de alta ou de baixa, o importante é que a gente esteja em tendência. Se a gente tem uma perna de expansão, o que a gente precisa ficar antenado? Na retração. Nessa retração, a gente vai buscar o quê? Nós vamos buscar as regiões de 38, a região de 50 e a região de 61,8. Essas são as regiões de Fibonacci. Dentro de uma expansão de 100%, existe uma retração de 38. Ok? Vou colocar aqui uma região de 38,2, uma região de 50, tudo por cento, tá, pessoal? E 61,8. 61,8%. Se o mercado está em plena expansão de alta e ele chega exatamente na região de 38,2, ele não vai testar essa região de 50,61,8. Prova real, o dia de hoje. Ele faz outra expansão, outra perna de expansão, sem testar essas regiões. As regiões mais importantes para nós é a de 50 e a de 61. A de 32, ele só vai mostrar para a gente a força direcional que o mercado está. E ali a gente pôde comprovar que ele está em plena expansão e com força altista. Ok? O único problema é que agora ele precisa romper 18 de fevereiro. Se ele não romper 18 de fevereiro, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para testar aquelas regiões de Fibonacci. Então a parte mais importante para nós é entender esse movimento. Então, se a gente tem uma expansão de 100% e a retração, e a gente busca as regiões de Fibonacci, e se ele rompe o 38, ele tem grande possibilidade de testar 61,8. Algumas vezes ele vai testar 50 e vai subir, mas na sua grande maioria ele vai testar 38 e vai subir. Se por acaso nessa expansão, vamos entender que lá atrás a gente tem uma estrutura assim, ó. Estrutura assim, lá atrás. Um outro cenário agora. A gente tem uma outra estrutura lá atrás. E na hora que ele faz essa expansão e ele não rompe essa estrutura lá de trás, e ele perde o 38
perde o 38, não para no 50, ele vem no 61. Se ele não faz a retomada de alta para tentar romper essa estrutura, ele vem testar essa região aqui do 100%. Então, toda vez que ele perde o 61, se ele perder o 61, ele vem testar o 100%. Ok? Vamos dar uma olhada no gráfico? Olha só. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Eu tenho essa expansão e essa retração. Vamos ver se deu... O que deu aqui? Olha só. Eu tenho região de 38. Região de 38. Região de 50. E região de 61. Então, nessa expansão, observa que ele testou essa região de 38, subiu, voltou a testar essa região de 50. Por quê? Porque lá atrás, eu tenho que o topo de 18 de fevereiro. Quando ele testou 50, ele precisa testar. Ele testou o quê? Essa região aqui dessa máxima. E aqui a gente já tem o quê, pessoal? Você que opera por análise técnica. A gente tem o que aqui? Um oco. Ombro, cabeça, ombro. Se você vendeu aqui, quais eram os seus alvos? 38, 50, 61. Se você está operando um contrato e vendeu aqui nessa perda, o seu alvo está aqui. Ah, estou com 2 contratos, parcial aqui e a finalização aqui. Por quê? Porque a gente está no meio das regiões de Fibonacci dessa expansão. Ok? E aí, o que o gráfico está fazendo nesse exato momento? Olha, observe que eu estou olhando um gráfico de 5 minutos. Tá? Dessa expansão, ele testou 50, ok? E subiu. Aí ele testa 50 de novo, já fez um topo mais baixo do que o topo anterior. Porque ele fez um oco aqui e ele precisa cumprir o papel do pescoço. E o papel do pescoço é a projeção para baixo. Então, se ele não romper aqui, não entrar no gatilho de compra para buscar novamente essa região para testar rompimento desse topo, não formar topo duplo, que já fez o topo duplo com 18 de fevereiro, a gente tem linha roxa sendo ultrapassado e a gente alcançando aquela perna de alvo lá de Fibonacci aqui em cima. Que a gente começou traçou que é a região de 161.8. Ok? Mas observe o seguinte, que eu tenho um oco aqui e o mercado caiu. Testando o quê? Região de 50. Só que ele fez uma máxima mais baixa do que a máxima anterior. Então eu tenho uma LTB. Então se ele romper a LTB, ele rompe a máxima. Se ele rompe a máxima, ele vai formar um pivô, uma nova estrutura de alta, onde ele vai fazer uma nova expansão. Se ele não conseguir fazer isso, a gente tem esse suporte. Esse suporte, ele testa a região de 61, tenta voltar ou nessa região de 50 ou nessa região de LTB, e aí ele volta aqui, nessa região de 100%. Tá? Essa expansão de 0 a 100%, retração de 50%, para poder testar aqui. Mas eu acredito que ele, pela volatilidade, pela força compradora, e ele já terminou o dia com uma vela de força bem grande, eu acredito que a compra vai acontecer nesse rompimento, com o suporte aqui. Ou também ele pode simplesmente ficar aqui. O mercado é soberano, então ele faz o que ele quer. Ele pode criar um power breakout aqui e simplesmente dar uma paulada aqui para cima e tentar pegar aquele rompimento de máximo. Ou ele pode vir aqui para baixo e já fazer isso. Ó. Ok? São 3 cenários diferentes. Mas por que a gente tem esses 3 cenários? Porque a gente está aqui em regiões de Fibonacci. 38, 50 e 61.2. Vamos dar uma olhada aqui
aqui para trás, olha só, vou dar uma olhada aqui para trás. Eu tenho essa máxima. Eu tenho essa linha roxa, ela está presa, ela me mostra claramente que o mercado está lateral, ok? Aí eu tenho essa máxima, essa mínima, eu tenho essa máxima, preso aqui nessa região, e ele chega até aqui. Se a gente testar com a Fibonacci de retração, eu pegar essa máxima até essa mínima, onde é que ele parou, pessoal? Ele parou exatamente na região de 38,2. Se ele para e respeita a região de 38,2, você pode meter uma compra aqui. Qual que é o seu alvo? O seu alvo está nas máximas aqui. Ó. Você está entendendo? Então isso é muito importante. Você entender como é que a Fibonacci funciona. Se você entender como é que a Fibonacci funciona, é sucesso. Observe o seguinte. Eu tenho essa máxima, tenho essa mínima, eu tenho a máxima. Fiz topo duplo. Ele vai cair. Aí ele cai, respira. Quando ele respira, ele cai de novo. Só que aí ele faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. Só que se eu olhar por Fibonacci, dá uma olhada nisso daqui. Eu tenho um topo duplo. Então ele cai e volta. Quando ele cai e começa a subir, eu tenho que traçar e ver aonde que ele foi. Aonde ele foi? Ele parou exatamente aonde, pessoal? Parou exatamente aonde? Parou região, ele testou a região de 61 e recuou. Ok? Se você vende, acredita que agora ele está na tendência de baixa porque ele não rompeu. Ele foi no 61, testou e fechou aqui. Se você vende aqui, ok? Seu stop tem que estar pelo menos aqui acima da região do 61, tá? E o seu alvo? O seu alvo, ele pode estar aqui nessa região de fundo, tá? Ou nas projeções de Fibonacci. Se você pegar a projeção de Fibonacci aqui, ó, alvo 1, alvo 2 e alvo 3. Onde ele bateu? Seu stop está aqui. Seu gatilho de entrada está aqui. Ele pegou, veio, bateu o alvo 1, voltou lá em cima, bateu o alvo 3. Então, se você é iniciante, por exemplo, está operando com um contrato, você já obrigatoriamente saiu daqui da operação nesse ponto. Você não esperou voltar lá em cima acreditando que ele vinha aqui. Tem que ser prático e objetivo. Prático e objetivo. Fibonacci funciona assim. Ok? Então são vídeos, explicações bem sucintas, bem rápidas. Funcionamento, retração e projeção. Ok? O que mais que a gente pode ver aqui? Uma coisa que o pessoal estava me pedindo bastante é a parte de gerenciamento de risco. E nessa parte de Fibonacci, dessas partes de marcações, nós também já falamos aqui da estrutura de alta e de baixa, as possíveis entradas. Como é que a gente enxerga isso? A visão do gráfico. Como é que a gente monta essa visão? Como é que faz essa análise de entrada? Gatilho de entrada? Posição de stop? E tamanho da mão. Ok? Gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco funciona da seguinte forma. Deixa eu abrir uma planilha aqui. Vamos supor que você vai operar e você tem um capital. Ah, Marcelo, eu vou começar com um capital de R$ 1.000. Então você coloca o capital de R$ 1.000. R$ 1.000. Quantos dias da semana você vai operar? Quantos dias na semana você vai operar?
Ah, vou operar todos os dias da semana. De segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, todos os dias da semana eu vou operar. Baseado no seu capital, o seu stop diário é de R$ 200. Marcelo, mas por quê? Porque você precisa estar vivo até o final da semana. Imagina se você não tem um gerenciamento de risco e você toma um stop de R$ 500 num dia. Pô, foi 50% da sua margem, da sua garantia de margem. Então você precisa se dar mais chances, porque tem dia que o mercado está muito bom, tem dia que o mercado está muito ruim, tem dia que não, é melhor nem entrar, e tem dia que o mercado vai te dar muita grana. Só que mesmo assim a gente precisa definir, principalmente, o nosso stop diário. Observa aqui que é o seguinte, se eu vou operar R$ 1.000 5 dias na semana, meu stop diário é R$ 200. Mas, Marcelo, eu vou entrar com uma operação e arriscar R$ 200. Eu fiz aqui uma simulação de pelo menos alvo 2 para 1. O mais interessante é partir disso daí. Você que é iniciante, está começando com um contrato, o mais adequado é você fazer já pelo menos o 1 para 1. Se você tem uma assertividade de 40%, respeitando seu stop diário, mesmo sendo sua assertividade de 40%, no final do mês você ainda tem lucro. Isso é matemática. Então aqui eu coloquei 4 operações por dia, por exemplo. Ou você vai fazer uma operação com stop de R$ 200, que já é seu stop diário, ou você vai fazer duas operações com R$ 200 e você vai buscar o quê? R$ 400, ok? Você não vai arriscar um stop de uma operação de R$ 200 para buscar 100. Você tem que pelo menos buscar R$ 400, ok? Ah, sempre vai dar certo? Não. A única certeza que a gente tem no mercado é que a gente vai tomar stop, ok? Mas quando o mercado estiver a favor da nossa análise, através da nossa operação, é o dia que a gente precisa bater mesmo, e bater com vontade. E acreditar no nosso operacional, na análise que foi realizada. Você programou seu stop, o seu alvo está determinado e você deixa a operação correr. Se você vai fazer uma operação de R$ 200, bateu o seu stop, você para. Você vai voltar para o outro dia. Por quê? Porque você tem mais R$ 800 lá, entre aspas, tirando taxa, etc. Mas você tem mais 4 dias possíveis de possibilidades de voltar a rentabilizar o seu capital. Agora, se você tem R$ 1.000, não tem gerenciamento e toma stop de 500, são 50% do seu patrimônio. Para você recuperar os seus R$ 1.000, você precisa fazer 200%. Você está entendendo? 200%. Então é muito complicado. Ou você vai fazer duas operações no dia, e cada operação você vai colocar um stop buscando R$ 200. Ah, eu quero fazer três operações. Três operações de R$ 66,67, tá? Buscando alvo de 133. Ah, eu quero fazer alvo, stop, quatro operações, stops de 50 e cada operação dessa buscar 100. Não adianta você colocar um stop de 50, você vai arriscar R$ 50, se você entra numa operação, seja comprado, vendido, não importa. Aí bate R$ 30, você sai da operação. Você zera na operação. Você não deixa a operação evoluir. Ah, acontece da gente fazer uma análise, entrar, entra errado. Vem a favor. Vem contra. Acontece? Acontece. Só que se você determinou que você tem um stop de 50, você tem mais 3 chances para resolver aquele stop de 50. Então, se você tomou um stop de 50, você está com menos 50, mas os outros 3 você deu gain, você agora está com R$ 100 positivo. R$ 100 positivo, arriscou 50. Você está entendendo? Mas determinando que seu stop diário é R$ 200, baseado na sua margem de R$ 1.000. Ok?
Menos que isso, eu não acho interessante. Ah, mas eu preciso operar todos os dias da semana? Não. Você não precisa operar todos os dias da semana. Você não precisa ficar o dia inteiro na frente do computador. Ah, eu quero operar terça e quinta. São 2 dias. Seu stop diário é de R$ 500. Na margem de 100. Na margem de R$ 1.000. Seu stop diário é 500. Ou você vai fazer uma operação por dia de R$ 500. E aí você, obrigatoriamente, você tem que buscar, pelo menos, arriscou 500, você tem que buscar 1.000. Observa que eu não estou falando de números de contrato aqui, tá, pessoal? Eu só estou falando de número de gerenciamento de stop. É o risco calculado que você precisa ter para se manter vivo. Porque não importa o resultado do seu dia, importa o resultado no final da semana. Importa o resultado no final do mês. Stop todo mundo leva. Isso é muito importante você entender. Que a gente vai entrar errado, vai vir contra, vai, mas vai vir, vamos acertar? Vamos também, ok? Mas para que isso tudo funcione, você precisa ser fiel e respeitar o seu patrimônio, respeitar o seu capital. E tudo isso funciona a partir do momento que você tem um operacional definido. Não adianta você achar que vai entrar e vai só ganhar. Não. Volto a dizer, a certeza que a gente tem quando entra dentro do mercado é que a gente vai ter mais stop. Ok? Só que esse stop precisa ser calculado, baseado na nossa margem. Então, vou operar terça e quinta, meu stop diário é 500. Ou eu faço uma operação de 500, ou eu faço 4 de 125. Agora, imagina que você está no gráfico aqui, e ele fez essa estrutura aqui, ó, no gráfico de 5 minutos. Eu gosto de operar e eu opero no gráfico de 10 minutos. Ele fez essa expansão e fez essa retração. Se eu pegar a Fibonacci dessa mínima aqui até essa máxima, observa que ele parou aqui, ó, região de 50. Região de 50 e caiu. Só que na hora que ele caiu, por mais que tenha feito essa estrutura de baixa, ele não rompeu. Ele fez um fundo mais alto. Então, se eu considerar uma LTA e essa região aqui de resistência, eu tenho uma figura complexa. A partir desse momento da figura complexa, eu tenho essa figura complexa. A partir do momento da figura complexa, a boca é expansão. Então, se romper aqui é compra, se perder aqui é venda. Você precisa esperar o gráfico te dizer o que ele vai fazer. Não adianta você só simplesmente achar que vai fazer isso, não. Não é porque está subindo a gente vai comprar e está descendo a gente vai vender. Não é só isso. Existem muito mais coisas. E pode observar que toda vez que eu venho aqui no gráfico, eu mostro uma coisa diferente. E tem muita coisa. Muita coisa. Isso leva tempo. Eu costumo dizer que é feeling. Feeling, tempo de tela. Tudo isso vai te ajudar dentro do seu operacional. Então, voltando aqui no gerenciamento de risco, você precisa respeitar isso. Você precisa respeitar. Se ele teve essa expansão, voltou aqui no 50, trocou polaridade. Olha só o que eu vou fazer aqui. Presta atenção. Ele está numa tendência de alta. Está na tendência de alta. Fez topo duplo com 18 de fevereiro e caiu. Ele fez topo mais alto. Ele fez fundo, topo mais alto, fundo mais baixo, fundo mais alto. Ele precisa definir aqui. Se por um acaso ele realmente quiser descer e a venda está aqui nesse pivô que ele deixou armado, e aí a gente tem uma possível projeção que seria isso daqui, ó. Que a perda dessa região é venda, essa região é compra. Nós temos alvo aqui, aqui e aqui. Se ele romper, nós temos alvo aqui e lá para cima, onde eu fiz as marcações dessa projeção. Dessa projeção.
Tá vendo? Então existem as probabilidades e possibilidades do mercado. A única coisa que a gente precisa entender e respeitar é o nosso gerenciamento de risco e observar o que o mercado vai fazer, como é que ele vai abrir. Ele vai abrir num gap de alta, vai abrir num gap de baixa, como é que vai ser? Ele vai romper aqui, vai testar essa máxima. Eu estou numa tendência de alta, então eu tenho que pensar numa possibilidade de repente de compras e não de venda. Mas se o mercado falar assim, não, agora que eu fiz o topo duplo, ok? Agora que eu fiz o topo duplo aqui nessa região, eu, e aqui eu respeitei essa retração e ainda tem um oco aqui para me ajudar, e essa retração é de 50. Por mais que ele não tenha conseguido, mas ele deixou um pivô aqui armado. Mas eu tenho um fundo mais alto. Tudo vai depender dessa região. Se ele rompe, ele vai testar novamente. Se ele não passa, aí ele desaba. Mas aí eu tenho uma estrutura de baixa montada, ok? E a Fibonacci me ajuda muito nisso. Muito nisso. Então assim, ó, você já pode deixar a sua Fibonacci montada assim. Ah, mas eu posso deixar minha Fibonacci montada assim? Pode. Então você tem regiões de Fibo. E aí você aguarda o que ele vai fazer. Ou ele vai subir, ou ele vai descer. Eu ia até fazer uma piada pronta, né? Se ele não sobe e não desce, ele lateraliza. Mas é isso, entendeu? Só que a gente está com uma força compradora muito forte. Então eu acredito muito que se romper aqui, ele vai embora lá para cima. Nós temos alvo lá para cima. Beleza? Então, a gente falou de gerenciamento de risco e stop calculado. Beleza? Foi bem comprido o vídeo. Então, assim, acho que a gente falou de bastante coisa. Nada muito aprofundado, obviamente. Bem superficial. Tem muita coisa aqui por trás disso tudo. E aí eu queria aproveitar até e fazer um convite para vocês. Nos dias 3 a 7 de maio de 2021, tá? Tá aberta as inscrições da mentoria operacional do Marcelão Trader, tá? Todas as aulas são online, via GoToMeet, são gravadas, disponibilizadas para acesso vitalício, você faz o download, tá? Toda essa visão, uma visão mais aguçada, a gente faz dentro dessa semana, onde eu vou falar como é que a gente faz toda a montagem, toda a visão, toda a estrutura, tudo que você precisa saber, o price action completo, todas as ferramentas que a gente utiliza para operar o quê? A nossa estratégia de mini índice, mini dólar, forex e também o mercado à vista, o mercado de ações, que nessa mentoria vai entrar. Quais são os indicadores que realmente funcionam? Né? Não adianta você simplesmente colocar um indicador dentro do seu gráfico e achar que vai se basear com base no indicador, sendo que você nem sabe para que ele serve. Isso é muito difícil. E baseado nisso tudo, a gente tem a prática durante o pregão. Geralmente na quinta e sexta-feira de manhã, a gente já coloca em prática tudo isso daqui que a gente aprendeu, tá? Já online, tudo ao vivo, tá? Você vai estar vendo a minha tela, já pondo em prática tudo que você aprendeu essa semana. Como bônus da mentoria, você vai para um grupo fechado no Telegram, tá? A gente tem encontros semanais, né? Ao vivo no pregão. A gente tem suporte continuado, né? E atualização da estratégia. Então, toda atualização que existe dentro da nossa estratégia para operar esses ativos, se tem uma atualização, você vai estar no grupo fechado lá no Telegram, onde você vai receber toda essa atualização. E essa atualização, muitas vezes, não é só uma estrutura ou ambiente de plataforma, não, é uma aula onde você vai ter para mostrar qual é a atualização dessa estratégia. E toda dúvida que você tenha durante o percurso da estrutura, você pode ter o suporte continuado, seja em grupo, seja individual,
Então aproveito para fazer o convite para você aí, não perca essa oportunidade. Essa oportunidade do dia 3 ao dia 7 de maio, tá? Às 20 horas, horário de Brasília. E ingressar aqui na mentoria operacional Marcelão Trader. A gente está com um grupo bem bacana lá. E é isso aí, pessoal. Beleza? Acredito que foi uma aula rápida aí, mas deu para mostrar algumas coisas. E a expectativa de mercado para amanhã ou sexta-feira é essa daí. Ok? Gente, um grande abraço para vocês, um bom descanso e bons trades a todos. Grande abraço, tchau, tchau. Até mais. Bora pro game.